À luz da vitória de Cristo sobre o diabo e da certeza de que finalmente ele será lançado no lago de destruição, como é que os poderes das trevas ainda se mostram tão determinados e ativos? Por que os cristãos continuam envolvidos nos conflitos para o qual o apóstolo Paulo chama a nossa atenção? A resposta é que a fraqueza essencial do diabo consiste em que, apesar de toda a sua esperteza e sagacidade, não se dá conta de que é um inimigo vencido. Ele tem grande conhecimento e grande poder, mas não está ciente de que já foi irremediavelmente desclassificado. Daí, persistir ele em seus esforços. Ele continua tentando derrotar a Deus e, assim como ele não desistiu de investir contra o Senhor Jesus, quando foi derrotado nas tentações no deserto, mas continuou atacando, retirando-se e repetindo as suas investidas terríveis até o fim, assim ele continua até hoje. O motivo é que ele é o adversário de Deus. O diabo não é tão contra nós como é contra Deus. Nada somos os seus olhos, exceto que somos o povo de Deus. A paixão e ambição consumidora do diabo é danificar e destruir a obra de Deus. Por essa razão ele tentou Eva no jardim do Éden e tentou arruinar a obra perfeita de Deus. O diabo a odiava e se determinou a estragá-la e destruí-la, se pudesse. Por isso começou sua guerra, e quando nosso Senhor vivia de fato na terra, ele pôs em ação todos os seus recursos. Naquele tempo Deus estava executando a sua realização mais vital e mais central, de modo que o diabo pôs em campo todas as suas reservas. Se nesse ponto a obra de Deus pudesse ser destruída, a vitória do diabo estaria assegurada. Mas ele fracassou completamente e não conseguiu derrotar o nosso bendito Senhor. As mesas foram completamente viradas sobre ele, por assim dizer, naquele que aconteceu na cruz. Quando ele pensava que afinal estava vencendo o Senhor Jesus, o que estava acontecendo realmente era que o nosso Senhor o estava expondo, a ele e às suas hostes, a vergonha triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15. Tendo falhado ali, e mais ainda, na glória da ressurreição, o diabo por certo viu imediatamente que a única coisa que lhe restava era destruir a obra salvífica do nosso bendito Senhor, expressa no estabelecimento e preservação da Igreja Cristã. Essa representa o nosso reino em formação. Esta é a nova realidade mediante a qual Deus está se preparando para a derrota final do diabo. Daí, evidentemente, segue que o interesse particular do diabo agora é danificar, destruir, se puder, a Igreja de Deus e cada membro individual da Igreja. Afinal de contas, a Igreja é a obra mais gloriosa de Deus. Ela é sua nova criação, mediante a água e a palavra. Esta coisa maravilhosa que Deus está formando, o corpo de Cristo, é mais maravilhosa que a criação original. Naturalmente, a preocupação do diabo acerca da igreja é tremenda, e se ele pudesse arruiná-la no todo ou em parte, derrotaria a Deus e ficaria alegre para sempre. O resultado é que, de modo muito especial, o povo cristão é objeto dos ataques do diabo. É isso que o apóstolo nos está fazendo lembrar aqui. O Senhor Jesus Cristo expressa a mesma verdade com outras palavras quando diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus capítulo 10, verso 25. Diz ele, noutras palavras: vedes o tratamento que recebi neste mundo, doravante recebereis tratamento semelhante, porque sois o meu povo. O mundo vos odiará, porque me odiou. Vós me pertenceis, e como reagiram a mim, assim reagirão a vós. É o diabo que faz o mundo portar-se desta maneira. O Senhor Jesus estava preparando seus discípulos imediatos e todas as gerações do seu povo para a hostilidade do mundo. O próprio fato de que somos cristãos significa que o diabo terá um particular interesse sobre nós, e estará muito especialmente preocupado em derrotar-nos quando e onde puder. Seu objetivo nisso é, como essa vitória é obtida por ele,
manchar, por assim dizer, a glória de Deus e mostrar o fracasso de Deus e de Cristo em não conseguirem redimir um povo peculiar a eles. Sendo essa a nossa proposição básica, podemos passar a uma segunda, qual seja, quanto mais cristãos somos e formos, mais investidas do diabo poderemos esperar. Isso igualmente dispensa demonstração. Ninguém jamais foi tão tentado pelo diabo como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi tentado à nossa semelhança, como nós, Hebreus capítulo 4, verso 15, e muito mais. O diabo sempre o abordava pessoalmente. Alguns desses principados e potestades muitas vezes bastam para nós. Alguns dos simples emissários ou mensageiros, por assim dizer, do reino do mal. Porém, o diabo mesmo, pessoalmente, com todos os seus poderes totalmente à mostra, sempre se confrontava com o nosso bendito Senhor. Portanto, quanto mais nos aproximarmos do nosso Senhor, mais devemos esperar essa espécie de vestida. Daí o apóstolo falar com particular solenidade e repetir o seu conselho. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ainda, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo deseja que nos demos conta de que estamos face a esse conflito. Quanto mais cristãos somos, mais cientes estaremos do conflito. Esse é o testemunho universal de todos os santos que já viveram e ornaram a vida da igreja. Todos eles concordavam que, conforme avançavam na vida cristã, mais feroz e mais inflamada se tornava a luta contra o diabo. Muitos deixaram relatos de que, mesmo em seus leitos de morte, o diabo os atacou. Repito que esta é, invariavelmente, a mensagem da Bíblia. A Bíblia não nos ensina o tipo de salvação que diz: venha a Cristo, creia nele e tudo correrá bem. Palmilhará a estrada afora com passo glorioso, e daí em diante tudo será perfeito para sempre. Ao contrário, as Escrituras nos advertem de que estamos entrando numa vida na qual temos que revestir-nos de toda a armadura de Deus. Sempre que leio esses versículos ou neles penso, com essa repetição quanto a tomar toda a armadura de Deus, recordo algo que aconteceu durante os primeiros estágios da última guerra, o estágio da Guerra Falsa, assim chamada. A guerra irrompera no dia 3 de setembro de 1939, porém nada parecia acontecer durante meses. Algumas pessoas, otimistas, superficiais, gente que não entendia a situação, estavam quase prontas a dizer: não vai acontecer nada. De fato, o primeiro-ministro Neville Chamberlain disse na Casa dos Comuns: Hitler perdeu o ônibus. 1 ou 2 meses antes de Hitler descarregar todo o seu poder, em maio de 1940. Mas a minha principal referência nesse ponto é o Major-General Sir Ernest Swinton, que de setembro de 1939 em diante costumava falar pelo rádio uma vez por semana como comentarista militar. Parecia que não estava acontecendo nada, nenhuma arma fora disparada, não houvera nenhum choque de armas, nenhum bombardeio aéreo acontecera. A guerra parecia morta, mas Sir Ernest Swinton insistia em dizer: todas as semanas, estamos lutando por nossas vidas. Para muitos parecia que ele estava sendo pessimista. Todavia continuava dizendo aquilo. Não se enganem, ele costumava dizer. Estamos lutando por nossas próprias vidas. E continuava dizendo isso apesar de não estar acontecendo nada. O fato é que ele tinha conhecimento do poder e da sutileza do inimigo. Ele sabia o que se passava. Ele sabia que aquela calma aparente era sumamente enganosa e que, se fôssemos prudentes, trataríamos de preparar-nos com todas as nossas forças e com todo o nosso vigor. Ele sabia que a matança estava prestes a sobrevir e, de fato, sobreveio. Por isso pergunto: o cristianismo é uma vida fácil e serena? Simplesmente recebemos pela fé a nossa justificação e a nossa santificação e presumimos que tudo isso vai bem? Revestimos de toda a armadura de Deus? Diz o apóstolo Paulo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue? Trate de dar-se conta de que você está envolvido numa guerra terrível e que, por ser cristão, precisará de toda a armadura de Deus, de cada parte dela, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Na verdade, quanto mais você avançar na vida cristã,
mais inflamada será a luta. Paulo nos assegura que somos confrontados pelas astutas ciladas do diabo e pelo terrível poder das suas hostes. Saliento que o diabo não usa as suas ciladas contra o incrédulo. Contra aquele que não é cristão, ele não precisa fazer isso. Do ponto de vista do diabo, não há dificuldade nenhuma em manter num estado de pecado a pessoa que não está interessada em Cristo e que não crê nele. O nosso próprio Senhor nos lembra que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Ele não tem necessidade de sutileza ou de sagacidade para fazer que as pessoas mundanas e pecaminosas continuem pecando. Não há necessidade de nenhuma sutileza para fazer o povo ler certos jornais dominicais bem conhecidos e fazê-lo passar o dia todo nessa leitura. Não há nenhuma esperteza nisso. Tudo que é depravado na natureza humana quer agir desse modo, e tudo que se tem que fazer é colocar essas publicações em frente dessas pessoas. A mesma coisa se aplica à indução das pessoas a viverem bebendo, dançando e cedendo às suas paixões. Não há necessidade de sutileza, de sagacidade aí. Isso é tarefa fácil para o diabo. O mais simples mensageiro dele pode fazê-lo e talvez nem este seja necessário. A luxúria e as coisas que surgem na natureza humana decaída fazem isso automaticamente. Mas no momento em que somos transferidos para o reino de Deus, para o reino da luz, no momento em que passamos a pertencer a Cristo, o diabo percebe que a situação é diferente. E agora ele precisa pôr em ação as suas ciladas. Portanto, só os cristãos conhecem algo das astutas ciladas do diabo, e outros permanecem na ignorância delas. Opino, pois, que um teste muito bom da nossa posição como cristãos é o nosso conhecimento das astutas ciladas do diabo. Contudo, alguém poderá perguntar: por que você gasta tanto tempo com isso? Por que você faz disso uma coisa tão grande? Por que você não diz apenas: tudo está bem, o diabo foi derrotado? Tomai toda a armadura de Deus? Minha resposta é que o apóstolo nos adverte de maneira muito solene que temos de lutar contra as artimanhas do diabo. Não somente isso, mas ele se afana em falar-nos com minúcias sobre a natureza dessa armadura, da qual devemos revestir-nos, se é que havemos de sobreviver. E eu desejo fazê-lo lembrar-se de novo de que a experiência dos santos através dos séculos nos ensina que, quanto maior o santo, mais experiência tem das astutas ciladas do diabo. Eu diria que não há nada mais significativo quanto aos evangélicos do presente século do que o modo como, em geral, eles têm ignorado este ensino concernente ao diabo e aos principados e potestades. E quanto às ciladas do diabo? Quantas vezes você ouviu palestras ou sermões sobre esse tema, com relação ao ensino sobre a santificação? O ensino popular se oferece para acertar tudo direitinho para você de uma vez e afirmar que não há nada com que se preocupar. Basta você orar para Cristo e tudo ficará bem. Não diz o apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, além de fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa da armadura e terá que fazer bom uso dela se quiser ficar firme. Não há nenhum outro teste da nossa situação, da nossa posição, do nosso crescimento como cristãos que seja mais completo do que o nosso conhecimento e a nossa tomada de consciência das astutas ciladas do diabo. É por causa das ciladas do diabo que nós temos essas epístolas do Novo Testamento. Elas nunca teriam sido escritas, e na verdade nem os evangelhos, se não fossem as ciladas do diabo. Essas epístolas foram escritas porque os cristãos primitivos estavam em dificuldade. Alguns tinham caído em algum erro, tinham se extraviado aqui ou ali e estavam com algum tipo de problema. Portanto, esses livros foram escritos a fim de familiarizá-los com as astutas ciladas do diabo. Foram-nos dados em parte para preparar-nos para enfrentarmos este antagonista matreiro e todos os seus poderes e hostes arregimentados contra nós. Essa é a maneira pela qual a Bíblia aborda a doutrina da santificação. Para ensinar a santificação não é preciso ir constantemente aos incidentes do Velho Testamento e espiritualizá-los. Não é preciso tomar os milagres do Novo Testamento e transformá-los em parábolas. Não que isso seja necessariamente errado, se explicarmos claramente o que estamos fazendo.
O que o mestre sábio faz é expor as epístolas, especialmente esse ensino sobre as estatutas seladas do diabo. Em última instância, todos os nossos problemas provêm dessa fonte. Portanto, o que temos que fazer é tratar de entender algo do caráter dessas astutas ciladas e depois algo do modo pelo qual devemos defrontá-las e contestá-las para que possamos resistir com êxito ao diabo. O ponto que estou afirmando é que não basta dizer apenas: é tudo muito simples, você simplesmente olha para o Senhor e terá vitória. Não é assim. O Novo Testamento nos dá instruções com particularidades. Todo ensino sobre a santificação ou sobre a santidade, que passa por alto os ensinos detalhados das epístolas do Novo Testamento, é ensino falso. Não é ensino bíblico. Em última análise, é uma espécie de psicologia. É ensino de alguma seita. Precisamos prestar atenção nos pormenores, porque a Bíblia afirma que essa é a única maneira pela qual poderemos resistir ao diabo. Precisamos saber algo sobre a natureza do ataque movido pelo diabo.